Olha, isso tinha inicialmente, né, nós estávamos na Faculdade de Educação e desde que eu entrei aqui, fiz parte de um grupo que discutia a questão da educação à distância. Eu tive o privilégio, né, de conviver com colegas que foram pioneiros nessa discussão aqui na universidade e que naquele momento se encaminhou toda uma discussão para uma oferta de um curso, né, para, no momento, né, em que se discutia a participação da universidade na condução dessa organização de um consórcio de educação à distância, formado pela liderança das faculdades de educação das universidades públicas brasileiras, né, quando se sentia a necessidade de se desenvolver um sistema integrado entre o Ministério da Educação, o Ministério de Ciência e Tecnologia, para a formação de professores, sobretudo aqueles que estavam à frente de programas governamentais, né, que utilizavam as tecnologias na formação de professores, né. Então, a partir daí, eu ingressei nesse grupo, né, o chamado Aprendizagem, Tecnologias e Educação à Distância, e já na segunda oferta desse curso, nós tivemos, então, ampliamos a participação de professores, com a participação de professores da UNED, né? Então, a partir dessa discussão, dessa reflexão e dessa cooperação internacional, né, que surgiu a oportunidade pela liderança do nosso diretor da Faculdade de Educação de então, professor Paulo Guimarães, né, de fazer essa articulação para que nós pudéssemos, né, nesse processo de trabalho conjunto entre as universidades, nos capacitar, né, e nos aproximar mais dessa experiência que a UNED tinha nessa oferta, né, de educação à distância desde os início dos anos 70. Né? Então, foi essa oportunidade que surgiu nesse contexto de trabalho da nossa prática aqui de ensino e pesquisa em educação à distância. Então, foi uma oportunidade que surgiu, né, no contexto do próprio trabalho aqui da faculdade. Então, foi essa a perspectiva de trabalho e que naquele momento a gente já desenvolvia um trabalho, né, um diálogo muito próximo com os nossos professores, com os nossos colegas professores da UNED que vieram aqui, né, contribuir para o curso que nós oferecíamos. Naquele momento, eu, juntamente com a minha colega Carmenísia, né, como nós atuamos mais na área de gestão de sistemas de educação à distância, nós convidamos colegas, né, professores da UNED, naquele momento, o professor Eustáquio Martim, né, que desenvolvia algum trabalho já na avaliação e na área de gestão, e o próprio professor Rimeno, né, naquele momento, em 97, 98, né, ele desenvolveu no âmbito da nossa disciplina uma articulação conosco, ele desenvolvendo, falando sobre financiamento da educação à distância. Né? Então foi a partir daí que deslanchou toda essa possibilidade, né, de estar lá na UNED. Sim, porque nesse contexto em que nós fomos fazer doutorado na UNED, né, primeiro que nós tínhamos já assim uma aproximação profissional, né, e até de amizade, né, com os nossos colegas professores da UNED, não só em termos assim de estarmos, tanto, né, nesse sentido de estarmos aproveitando e dialogando a respeito de suas experiências, né, com a educação à distância, quanto também eles levaram, né, essa possibilidade de vivenciar uma prática de educação à distância e de um grupo que já vinha pensando em educação à distância, por exemplo, não éramos novatos na área, né? E com isso nós conseguimos, pela articulação do próprio diretor da faculdade, um apoio muito grande, inclusive naquele momento da Agência Espanhola de Cooperação Internacional. Então nós tivemos assim um apoio muito grande para esse nosso doutorado, né? E, portanto,
aquela expectativa que nós tínhamos, aliás, eu acho que foi até além, né? Porque nós pudemos vivenciar, contatar com colegas professores e pesquisadores, né, da UNED e que nos deram muito apoio, né, no nosso doutorado, além do próprio apoio da Agência Espanhola de Cooperação Internacional. Foi fundamental. Sim, total, porque os estudos que olha, durante o desenvolvimento das disciplinas, né, nós realizamos pesquisas muito importantes, né, e a própria exigência de se ter um certificado, né, da capacidade investigativa, né, como parte do doutorado, nos possibilitou desenvolver estudos muito interessantes nesse momento que nós estávamos ainda cursando os créditos, né, do doutorado. Então eu fiz, por exemplo, naquele momento eu desenvolvi uma pesquisa sobre evasão ou abandono na educação à distância, que hoje, muitos anos depois, eu estou ainda, né, agora no âmbito do curso que eu coordeno aqui na universidade, eu estou replicando essa pesquisa. Ela está sendo referência fundamental, não só para mim, como também para os meus colegas, né? Além disso, a minha tese de doutorado, ela foi uma tese em que eu fiz uma reflexão sobre uma experiência nossa aqui, né? A terceira edição daquele curso que eu disse que os nossos colegas, né, e que o nosso reitor participou na sua segunda versão, e que foi minha base empírica, né, e meu objeto de tese, que foi esse curso de especialização em educação continuada e à distância. Então, foi total a integração com a minha atividade, né, naquele momento como professora desse curso, que hoje segue com as suas edições, mas que naquele momento, como nós estávamos iniciando toda uma experiência do uso da internet, né, 99, 2000, né, o uso da internet na oferta de cursos de especialização na educação à distância, desenvolvendo a temática da própria educação à distância, preparando pessoas, né, para a educação à distância. Então foi total, foi a integração total com aquilo que eu fazia e que continuo fazendo hoje na universidade, né? Olha, eu acho que a educação à distância, ela ganhou muito espaço, né? Apesar da crítica que a gente faz, ela ganhou muito espaço com o programa Universidade Aberta do Brasil. Nós não somos favoráveis, né, ao modelo que se tem hoje dessa educação à distância. E consideramos que a educação à distância não pode ser confundida com o programa Universidade Aberta do Brasil. Mas que esse programa, né, Universidade Aberta do Brasil, que foca, sobretudo, a sua atuação na formação de professores, em cursos de licenciatura, né, para a formação de professores, que é uma lacuna existente, né, na educação brasileira, mas esse programa acabou criando espaço de discussão dentro da própria universidade sobre as possibilidades, né, da educação à distância para a formação, sobretudo, né, na realidade brasileira, né? Então, eu acho que hoje, por conta desse programa e de toda a nossa luta de que, né, a educação à distância, a experiência que a própria UNB e a reflexão, né, e o conhecimento, né, acumulado pela Faculdade de Educação e a Universidade de Brasília, não pode ser confundido uma coisa com a outra, né? E nem as pessoas, né, o desempenho profissional das pessoas pode ser confundido com os problemas que hoje nós ainda temos com a educação à distância no Brasil, né? Eu digo isso porque eu sou uma militante da causa da educação à distância de qualidade, né? Que não seja, que ela seja institucionalizada, mas não como um programa, mas como uma ação da universidade, como uma possibilidade de formação, né? Através dessa modalidade. Eu estou com um processo de progressão funcional e que, né, se confunde nessa análise desse processo
o meu desempenho profissional com a problemática que ainda existe hoje da frágil institucionalização da educação à distância na universidade, né? Então, eu como militante, eu sinto isso e sinto o reflexo na minha atividade profissional, na minha luta, né, cotidiana pela educação à distância aqui na Universidade de Brasília, o reflexo ainda de uma desinformação, né, e de um preconceito ainda existente, mas que, né, com essa abertura a partir de 2006 da oferta de graduação à distância nas universidades públicas e que essas universidades, né, apesar do modelo que a universidade é capaz de aderir para obter um financiamento governamental, né, ainda há muita desinformação e cada dia mais a gente sente a necessidade de aprofundar mais esse discurso e levar mais informação sobre a educação à distância, né? Mas eu vejo que ela não tem mais volta, né? A educação à distância está aí, ela tem que ser assumida. As entidades mais conservadoras que ainda questionam, né, a eficiência da educação à distância nos processos formativos iniciais de professores e até rechaçam, né, a possibilidade da utilização da educação à distância para a formação de professores e a formação de nível superior, já se abrem de alguma forma ao debate, né? Ou a um debate ainda com pouca informação, mas que nós já temos um acúmulo de conhecimento que a gente tem até o dever, né, de como militantes da área de levar e de levantar e de organizar essa discussão na universidade.